lembro que uma vez me marcou uma coisa que o Murilo falou assim, a Dani é uma excelente terapeuta. Uhum. De que no one-on-one no tete a tete, você vai muito bem, você se conecta muito com as pessoas. Como é que é essa conexão em grupo? Como é que foi você traduzir esse trabalho que você faz muito bem no individual para o grupo? Eu adoro. Eu adoro porque eu sinto que, por exemplo, num ambiente corporativo, isso enriquece as relações. Então, ao invés da pessoa estar falando comigo, ela está falando com, por exemplo, os colegas de trabalho dele. E isso cria no espaço uma camada de profundidade para aquela relação que se estabelece no dia a dia e que muitas vezes a gente nem sabe da vida do outro, porque aquilo não é um espaço em que isso pode acontecer, muitas vezes, e que faz com que aquelas relações ganhem mais significado. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu fui fazer um trabalho, uma roda era para mulheres, uma experiência, não era um workshop, era uma roda para mulheres que trabalhavam juntas, né, num setor de vendas. E aquelas mulheres trabalhavam juntas o ano inteiro e eventualmente tinha desentendimentos entre uma mulher e outra. E aí eu fiz uma roda, assim, de umas 3 horas, em que eu fazia propostas de dinâmicas, de trocas, de conversa. E quando a gente chegou ao final da roda, aconteceu algo muito especial, foi que a gente pôde se aprofundar, né, na vida de cada uma. E talvez aquilo tenha sido a primeira vez que aquelas mulheres se reuniram para conhecer mais daquela outra mulher para além do que ela apresenta no trabalho. Não é só colega de trabalho, Não é um ser humano isso, de o ser verdade, humano, que tem uma exato, vida, que tem às uma vezes tem vida, filho, isso, tem uma história. tem uma história. E aí foi muito bonito porque... E aí a gente... E essa é a beleza do que tu falas assim, como é transformar um a um para todos. Então, esse espaço que eu crio no a um, entre eu e você, que vai ser um espaço de troca, de confiança, isso vai ser... Eu vou jogar isso pro coletivo, né? E aí, algo muito bonito acontece quando as pessoas se sentem seguras entre elas, mesmo tendo uma questão ou outra, como eu já tinha sido brifada que tinha, né? O que acabou é que uma dessas pessoas que tinha questão com a outra colega de trabalho, acabou a roda com ela dizendo assim, chorando: fulana, eu tinha uma questão com você e depois que eu escutei tua história, da mãe solo que tu és, assim, da mãe guerreira, eu queria te dizer que tu ganhou não só uma colega de trabalho, tu ganhou uma companheira aqui no espaço. E eu queria dizer o quanto eu te admiro. O quanto foi importante pra mim conhecer da tua história. Foi lindo, e as duas se abraçaram, choraram juntas assim. Então eu sinto que muitas das questões que acontecem no ambiente de trabalho poderiam ser dissolvidas se a gente pudesse entrar em contato com a humanidade do outro. Saber que o outro também atravessa desafios, porque assim, todo mundo sabe que todo mundo atravessa desafio. Sim, todo mundo sabe, mas a gente nunca parou pra ouvir a história do outro. Parou pra... Olha que coisa linda, a gente fez um momento de troca no APC e naquele universo de 30 pessoas, tinham 3 que tinham questão com um filho com condições especiais. Uau. E eles puderam saber disso. E só o fato de tu saber disso, que tem uma pessoa que tem um filho numa condição especial como a tua, dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, te faz poder saber que ali naquele espaço tem alguém que compartilha de algumas das dores contigo. E tu pode eventualmente recorrer e conversar sobre isso. Conversar sobre uma conquista. Então eu sinto que a gente como empresa, né, como líder de um espaço de empresa, como é que a gente pode trazer mais humanidade para esse espaço? Isso nada tem a ver com diminuir resultados, sabe? Pelo contrário, eu acredito que oposto, isso, né? eu acredito que isso aumenta resultados, porque eu acho que as empresas podem ser um espaço também de
de olhar para o ser humano entre nós, assim, entre nós que trabalhamos, com esse olhar mais benevolente. E aí, quando isso acontece, a gente cria uma intimidade, uma parceria no espaço, que acaba dispersando e, e diminuindo eventuais conflitos que talvez a gente poderia ter se a gente não conhecesse a humanidade do outro. A gente entra num lugar de compaixão, assim, maior pelo outro. E eu acho que isso torna tudo mais bonito num espaço, sabe? Se eu sei da história que tem por trás de tu, da história que te faz chegar até aqui, se eu conheço um pouco mais da tua humanidade, eu consigo te humanizar mais. E com isso a nossa relação pode criar uma intimidade maior, assim. Eu acho que o ambiente de trabalho, ele naturalmente cria uma competição, né? Então, imagina na área de vendas. Você junta mulheres para falar sobre trabalho e elas estão competindo. Quem é que vende mais, quem que entrega mais resultado, quem vai ser promovido, quem vai ganhar o bônus. Só que se você só tem esse ângulo de visão, você está interpretando que aquela pessoa está competindo com você. Porque alguém vai ter que ganhar aqui. Na hora que você coloca as pessoas para se enxergarem como gente com história, isso traz uma profundidade muito grande. E o fato de você ter conseguido reverter uma relação onde a pessoa vai lá e fala: caramba, não sabia de tudo isso. Eu não sabia. Era um ponto cego. Eu não sabia de tudo isso. E você trabalhar com alguém que você admira, que você pode contar, que você entende o quanto ela passa por dificuldade, e você fala assim: minha vida não é tão difícil assim, a dessa pessoa é, e olha tudo que ela faz. Poxa, isso cria um círculo de força gigantesco, né? É um círculo, uma coisa de união, não uma união que tá para além do resultado, entende? É um tamo junto que tá para além do tamo juntos porque temos que estar junto. Eu tô junto porque eu quero estar junto contigo mesmo. A gente ganha-se uma camada invisível que tem um poder de realização muito forte, um poder de entrega muito forte, um poder de união e um poder que cria uma harmonia no espaço, que dissipa uma coisa pesada. É como se você mudasse, transmutasse, transformasse um ambiente, algo que não está sendo visto, mas que tem um peso. E aí, cara, você consegue sentir, as coisas vão fluir de uma outra maneira, né? Pode ser diferente. Ao invés de a gente estar aqui nessa coisa de competição, a gente pode estar num espaço de colaboração. Eu falo que essa experiência que eu entrego hoje nas empresas, eu chamei de workshop de colaboração extraordinária. Então, como a gente pode sair de uma colaboração por sobrevivência para uma colaboração extraordinária? Como a gente pode trocar esse lugar quase que por essa coisa que quase que por sobrevivência, por algo que vai entregar um resultado que pode ser até maior, mas que isso é feito de um outro lugar. Então, como a gente sair da sobrevivência e ir para um lugar mais extraordinário, onde as relações podem ser colaborativas. E isso não ser um problema na entrega, nos resultados, né? Eu acho que parece que isso é uma coisa dual, assim, uma coisa não pode existir com a outra, mas eu acho que é possível, assim.